Quarta passada começamos uma série em Filemon, terminamos Ruth e agora começamos Filemon. Vimos que Filemon é uma carta que fala muito de restauração, de perdão. Vimos de uma forma geral Filemon, quem era Filemon, quem foi o apóstolo Paulo, quem era Onésimo, pelo que ele estava intercedendo aqui. Vimos o propósito da carta, as ênfases da carta, como Paulo fala do poder do Evangelho, da providência do Evangelho. E hoje a gente vai entrar aqui do verso 1 até o verso 7. Do verso 1 até o verso 7, onde o apóstolo vai falar sobre uma fé verdadeira. Uma fé verdadeira. Deixa eu colocar meus olhos aqui, senão não vou conseguir ver. Ó, estou vendo. Uma fé verdadeira. Veja. Quando você pensa no cristianismo, que nós vivemos, aquilo que você acredita, aquilo que você crê, o cristianismo ele é muito mais do que apenas um conjunto de doutrinas. Por mais que seja importante, e é muito importante, parece que é brincadeira o que eu vou falar, mas parece que é um contrassenso, mas é verdade. Você tem que entender aquilo que você crê. Porque senão você acredita em algo que você não entende, é como se você fosse uma fé mística. Você não entende o que você acredita. Então, por que Cristo morreu por você? O que é que isso significa? Você tem que entender por que as coisas aconteceram. O cristianismo, e isso é a doutrina. Quando se fala de doutrina, é aquilo que Cristo fez por nós. Aí você precisa entender aquilo que Cristo fez por você. O que é a justificação, porque Ele precisou morrer por você, por que a salvação é pela graça, porque não é pelas obras. A gente cantou aqui que Deus me ama, mas se eu acredito de fato que Deus me ama, por que quando eu peco, eu acho que eu tenho que estar distante de Deus? Eu acho que, de repente, a pessoa está lá em pecado, e a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é assim: estou pecando, eu não vou para a igreja, não vou ler a Bíblia, não vou orar. Esse é o momento que você mais precisa orar, que você mais precisa ler a Bíblia, mas lá no fundo do coração é porque a gente não entende muito bem aquilo que a gente acredita. Mas isso é doutrina. Mas o cristianismo não é só doutrina. A doutrina é uma parte do cristianismo. O cristianismo é, sobretudo, relacionamento. Relacionamento com quem? Relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. Relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. Vocês lembram quando os fariseus encontraram Jesus e aí perguntaram para Jesus: olha, qual é o maior de todos os mandamentos? É o que foi que Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Relacionamento com Deus. Mas aí Jesus continuou: e o segundo, semelhante a esse, é amarás ao teu próximo. Então, cristianismo tem a ver com você amar a Deus, se relacionar com Deus e amar ao próximo, se relacionar com o próximo. Se essas duas coisas não existem, então não é cristianismo. É uma religião que a gente inventou. Mas o cristianismo bíblico não é. O cristianismo bíblico tem a ver com amar a Deus e amar ao próximo. E o que é que isso tem a ver com a carta de Filemon? Filemon, esse bilhete que Paulo escreveu, ele é um tratado de amor, perdão, restituição e reconciliação. Tudo isso tem nesses poucos versículos aqui, na minha versão 25 versículos. Nesses 25 versículos você encontra amor, perdão, restituição e reconciliação. Nesse pequeno tratado aqui. Lembre comigo, Paulo estava em Roma quando ele escreve isso daqui. Estava preso em Roma. E aí bota na sua cabeça: Paulo conhecia Filemon, Paulo conhecia Epáfras, Paulo conhecia Tíquico, Paulo conhecia Aristarco. Quem são esse povo? É o povo que vai aparecer nessa carta aqui. Paulo vai falar desse povo aqui e vai falar também desse povo quando ele estiver escrevendo aos Colossenses. Porque tanto Filemon quanto Onésimo faziam parte da igreja que estava naquela cidade, na cidade dos Colossenses. Então, Paulo estava preso lá em Roma. Mas lá em Roma, onde ele estava preso, distante da cidade de Colossos, mas estava lá
Filemon, ele conhecia, lá Paulo conhecia Filemon, Epáfras, Tíquico e Aristarco. O escravo fujão era Onésimo. Onésimo foge do seu senhor, lá na cidade de Colossos, e quando ele estava fugindo, ele pensa em se esconder no lugar mais povoado do mundo. Ele vai se esconder em Roma. Para a cidade mais povoada do mundo, se eu quero me esconder, vou me misturar com a multidão, vou me esconder em Roma. Veja, ele está fugindo do seu senhor, querendo se esconder em Roma. Aí pensa nos acasos da vida. Lembra que a gente, quando estava falando da mensagem de Ruth, se você lembra da mensagem de Ruth, no capítulo 2, nós falamos que os acasos da vida são a forma com que Deus esconde a sua soberania. Você acha que é por acaso, mas Deus está no controle. Você que está acompanhando online, de repente você acha que as coisas estão acontecendo por acaso na sua vida. Ah, por acaso aconteceu isso, por acaso o pneu do meu carro furou, por acaso eu encontrei cicrano, por acaso. Você acha que é por acaso, mas os acasos da vida é Deus escondendo a sua soberania. E aí, por acaso, Onésimo estava fugindo do seu senhor, vai bater em Roma, e quem é que ele conhece em Roma? Paulo. E Paulo, ele conhecia Filemon, e Onésimo estava fugindo de quem? De Filemon. Pensou, ele podia ir para qualquer canto do império, ele vai para Roma. Ele podia conhecer qualquer pessoa em Roma, ele conhece Paulo. E Paulo conhece o dono dele, de quem ele estava fugindo. Eu fico imaginando a conversa. Eu fico imaginando, não, eu conheço, está lá conversando, não, eu estou fugindo, tal, e Paulo começa a evangelizar ele, e ele entrega o coração a Cristo, ele diz, não, eu estou fugindo, o nome do meu senhor é Filemon. Aí Paulo diz, Filemon? Conheço demais, rapaz, é meu amigo. Você conhece, você conhece a esposa dele, Áfia, o filho Tíquico, o colega Aristarco, aí Filemon, aí Onésimo, rapaz, conheço todo mundo. Pois bem, os acasos da vida, ele estava fugindo. Onésimo, ele foi, eu costumo dizer, ele foi encontrado pelo Senhor Jesus Cristo, quando ele estava fugindo do seu senhor Filemon. Ele estava fugindo do seu senhor da terra e foi encontrado pelo Senhor dos céus. Como são os acasos da vida? Não adianta você tentar fugir do Senhor. Você que está aqui presencial, você que está acompanhando online, de repente você tem sentido o chamado do Senhor na sua vida, não adianta você fugir. Não adianta. A Bíblia diz que Ele vai nos cercando com laços de amor. Ele vai cercando, Ele vai cercando. De repente você sente no seu coração que Deus está agindo na sua vida para que você possa servir a Deus em uma área. Ou de repente você que está escutando, você sabe que tem que entregar o seu coração a Cristo. E você vai fugindo, não adianta fugir do Senhor. Não adianta. É como o próprio Senhor disse para o apóstolo Paulo, ele diz, Paulo, dura coisa é você recalcitrar contra os aguilhões. Não adianta você fugir, Paulo. Você é meu. E nada mais vai lhe separar do amor de Deus. Não adianta. Onésimo estava tentando fugir de Filemon. Onésimo estava tentando fugir do seu Senhor na terra e foi encontrado pelo Senhor dos céus. A gente acha que as coisas acontecem por acaso, mas Deus vai guiando todas as coisas. Abra o seu olho, olhe as coisas do ponto de vista de Deus, coloque a Bíblia na sua frente e use ela como filtro, que você vai começar a ver o agir de Deus na sua vida. Você vai começar a desvendar, eu costumo dizer que é o algoritmo de Deus, né? A linguagem de programação de Deus. Você vai começar a ver a forma que Deus vai agindo. Coloque a Bíblia como filtro, se relacione com Deus através da palavra, se relacione com Deus através da comunhão com os santos, se relacione com Deus através das orações, que você vai começar a ver o agir de Deus de forma poderosa na sua vida. E aí ele entra aqui no versículo 1. Veja comigo, eu vou ler do 1 ao 3. Aí já é importante você deixar no seu coração que uma vida piedosa, uma vida de piedade, uma vida que está aos pés de Cristo, uma vida que de fato se relaciona com Deus e se relaciona com o próximo, uma vida piedosa, ela glorifica a Deus e anima o povo de Deus. Uma vida piedosa glorifica a Deus, anima o povo de Deus
e é demonstrada por boas obras. A vida piedosa, ela glorifica a Deus, anima o povo de Deus e é demonstrada através de obras. Veja o versículo 1 até o versículo 3, diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também o nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Você tem aí a saudação do apóstolo Paulo. Quando você compara com outras saudações do apóstolo Paulo, você pegar a carta aos Efésios, Colossenses, outras cartas que o apóstolo Paulo escreveu, Filipenses, ele vai começar Gálatas, vai começar dizendo Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Mas aqui ele não começa dessa forma. Aqui ele começa dizendo Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Nessa carta a Filemon, Paulo apenas se denomina como prisioneiro de Cristo Jesus. E aqui você pode entender Paulo, prisioneiro, de duas formas. Primeiro, ele é prisioneiro por causa da fé e do compromisso que ele tem com Cristo. Então ele é um servo do Senhor, ele é um prisioneiro do Senhor. E aqui a grande jogada é que você ser prisioneiro de Cristo, você ser escravo de Cristo, isso produz liberdade. A verdadeira liberdade acontece quando você é escravo de Cristo. Aí você tem liberdade. Quando você é um prisioneiro de Cristo, você tem a verdadeira liberdade. Agora, quando você é escravo do mundo, aí você não tem liberdade. Se você busca a liberdade do mundo, o que você vai encontrar no final é escravidão. Agora, quando você busca a escravidão de Cristo, o que você encontra no final é liberdade. Então, verdadeira liberdade, você que está acompanhando online, você que está aqui presencial, uma verdadeira liberdade você só encontra se você for um prisioneiro de Cristo. E aí Paulo se identifica como prisioneiro de Cristo, devido à sua fé, devido ao seu compromisso, à sua vida. Vale a pena você pensar, será que de fato eu sou um prisioneiro de Cristo? Será que eu estou preso ali dentro da vontade de Cristo? Ou será que de vez em quando eu pego lá um habeas corpus? Eu saio, não, agora eu não sou mais prisioneiro de Cristo não. Agora eu sou prisioneiro de mim mesmo, vou fazer o que eu quero. Ou será que de fato somos prisioneiros de Cristo? Então você pode pensar em Paulo como prisioneiro de Cristo, pela sua fé, pelo seu compromisso, e também pelo fato de ele estar preso, nessa prisão dele aqui, era a primeira prisão, agora ele está preso porque ele estava pregando a Jesus Cristo. Ele estava preso, fisicamente mesmo, porque ele estava pregando o Evangelho. Mas veja, o exterior de Paulo, o fato de ele estar preso fisicamente, acontece depois dele estar preso internamente. Ele primeiro é prisioneiro de Cristo, para depois ser um prisioneiro físico. O exterior de Paulo está em conformidade com o seu interior. Como é que eu podia aplicar isso hoje em dia? Como é que eu posso traduzir isso para hoje em dia? A vida que você vive exterior é a vida que você tem lá no seu coração? A fé que você professa ter é de fato que está no seu coração? Ou será que de repente no domingo, na quarta-feira, eu coloco uma roupa bacana e venho, boto minha máscara lá de crente, boto meu disfarce de crente, boto lá a máscara e venho para o culto, aí depois do culto, em casa, no trabalho, com a família, aí eu não sou mais crente. Aí eu sou um descrente, dou péssimo testemunho. Não falo de Jesus para as pessoas. Não vivo a vida de Jesus. Será que o meu exterior está de conformidade com o meu interior? Ou será que não? Veja, Paulo, antes de ser um prisioneiro externo, fisicamente, ele era um prisioneiro no coração de Cristo. Então, o seu exterior estava de conformidade com o seu interior. Será que a gente está assim também? Ele continua no versículo 2 dizendo: a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Veja que a carta, além de ser direcionada a Filemon, também é direcionada a Áfia e a Arquipo. Veja, a Áfia provavelmente era a esposa de Filemon. E Arquipo provavelmente era o filho de Filemon. E
ele endereça essa carta também à Áfia, porque naquele tempo, quem cuidava dos afazeres domésticos, de como a vida da casa, quem cuidava era a esposa. E aí Paulo respeita a Áfia, respeita ela como esposa, respeita ela como dona de casa, respeita ela como alguém que toma conta dos afazeres da casa e diz: olha, eu vou devolver o escravo de vocês. Porque isso era do interesse dela. Provavelmente era ela, a Áfia, que dizia para os escravos: olha, você vai fazer isso hoje, você vai fazer aquilo, você vai regar, você vai colher, você vai fazer o café, você vai fazer não sei o quê. Provavelmente era ela, a Áfia, que dava essas demandas. E aí Paulo escreveu: estou escrevendo para você também, Áfia, porque isso tem a ver com você também. Ele escreve para Arquipo. Arquipo, depois, se você ler Colossenses capítulo 4, provavelmente Arquipo era o pastor da igreja. Provavelmente era o pastor da igreja que se reunia naquela casa, porque quando Paulo escreve aos Colossenses, ele escreve assim para Arquipo: Arquipo, exerça o ministério que Deus lhe deu. Ou seja, pastoreie o povo de Deus. Então, provavelmente Arquipo era o pastor daquela casa. E aí ele também está envolvido. Paulo respeita Áfia, respeita Arquipo, ele respeita os outros. Lá na frente ele vai dizer: eu até tinha autoridade como apóstolo para exigir de você isso, mas eu não quero exigir, eu vou respeitar você. Ele respeita todos que estão envolvidos na situação. E aí a gente precisa colocar a carapuça que muitas vezes nós não respeitamos o próximo, não é? Às vezes a gente diz assim: não, eu sou desse jeito, eu faço assim, e se você achar ruim, problema seu. É ou não é? Eu que estou certo, você está errado. A gente não respeita as pessoas. Sobretudo enquanto crentes. Porque o que a Bíblia diz se de repente eu vou fazer alguma coisa e meu irmão vai ficar escandalizado, mesmo eu sabendo que o que eu estou fazendo não é errado, mas se o meu irmão vai se escandalizar, o que é que eu tenho que fazer? O que a Bíblia diz que eu tenho que fazer? Não fazer. Se de repente, sei lá, de repente eu vou cortar meu cabelo de um jeito, vou deixar um topete aqui, o cascão lá de Ronaldinho na Copa de 2022. Ontem eu estava assistindo os jogos de 2022, a campanha do Brasil em 2022. Aí estava lá o topete de Ronaldinho, né? No final ele faz lá o cascão. Aí digamos que eu fosse fazer o cascão aqui na minha cabeça. Aí Rafael, rapaz, vai ficar escandalizado, não é legal, não devia, porque você vai estar adorando, e não sei o quê, e está errado, e não sei o quê. Isso vai causar tristeza no coração de Rafael. Eu sei que cortar o meu cabelo não tem absolutamente nada a ver com isso. Eu sei que não tem problema nenhum, mas eu vou escandalizar o meu irmão. Então o que a Bíblia diz? Não faça, não corte. Mas eu vou perder a minha consciência por causa do meu irmão? Vai. Eu vou deixar de fazer por causa do meu irmão? Isso é o cristianismo. Lembra que nós falamos que o cristianismo ele tem a ver com o relacionamento de Deus e com o próximo? É muito mais do que doutrinas. Tenho que deixar de fazer. Não, mas então vou fazer o quê? Hoje em dia, o que a pessoa faz? Hoje em dia a pessoa procura outra igreja, né? Mas o cara não está gostando, não quer, então procura outra igreja. Aí vai para outra igreja, tem igreja de todo tipo, de todo jeito. Mas o que a Bíblia diz? Respeite o seu irmão. Respeite inclusive os descrentes. Você não pode impor a sua fé para os descrentes. Ganhe ele através do amor. Primeiro ganhe o coração dele, para depois você confrontar a vida dele. Mas ganhe o coração dele primeiro. Respeite as pessoas, respeite aqueles que são diferentes. Respeite aqueles que são... Você não precisa concordar com a pessoa para respeitá-la, não. Você pode discordar de todo o estilo de vida dela. Você pode respeitá-la, do mesmo jeito. Respeite. Foi isso que Paulo fez aqui. Respeitou a Áfia. Veja, numa época em que a mulher era extremamente desvalorizada. E a segunda pessoa que ele fala aqui, depois de Filemon, ele fala a nossa irmã Áfia. Coloca a Áfia como irmã, do mesmo jeito como ele falou aqui de Timóteo. Do mesmo jeito que ele falou de Filemon, ele fala da irmã Áfia. Ele coloca os dois no mesmo patamar. São iguais. A irmã Áfia é igual ao irmão Timóteo, que é igual ao irmão Filemon, que é igual ao irmão Paulo. Não existe ninguém melhor do que ninguém.
No versículo 3 ele diz que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Aí Paulo está usando aqui mais o seu estilo comum, ele invoca a graça e a paz para Filemon, para a família de Filemon e para a igreja que se reúne naquela casa. A saudação costumeira de Paulo, a graça e a paz, às vezes a gente passa muito rápido e não para refletir sobre isso. O que é graça? Favor e merecer. Você não merecia. Você não merece. Não é algo que você mereça. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. Nós não tem nada que você faça para que você possa merecer a graça de Deus. Então você já recebeu algo que você não merecia. Então já está lembrando para... Veja, ele vai fazer um pedido lá na frente, né? Qual é o pedido que ele vai fazer lá na frente? Filemon, receba Onésimo como um irmão. E se for o caso, liberte ele. Ele vai fazer esse pedido lá na frente. Mas ele já está começando a construir, né? Já está começando a construir. Olha, ele vai construindo. Onésimo não é diferente de você, Filemon. Não é porque você é senhor e ele é escravo que vocês são diferentes. Ele já começa construindo isso falando de Áfia. Olha, a irmã Áfia é igual ao irmão Timóteo. Não tem diferença nenhuma. Ele já vai construindo o argumento dele para chegar lá na frente e dizer, olha, Onésimo não é diferente de você, Filemon. Aí ele diz, olha, Filemon, outra coisa, a graça, você não merecia a salvação. Onésimo também não merecia, mas recebeu. Então já saiba, Filemon, que muito do que você tem, você não merecia ter. E mais, ele fala a graça e a paz. A graça, ela é a causa da nossa salvação. Somos salvos pela graça de Deus. A paz é uma consequência dessa salvação. Só pode existir paz se existir a graça. Não existe paz com Deus se você não tiver a graça de Deus. O homem, por natureza, ele é um filho da ira. O homem, por natureza, ele está distante do Senhor. O meu e o seu coração, por natureza, vai nos levar para distante do Senhor. Por isso que não confie no seu coração. Eu estou sentindo no meu coração que eu tenho que fazer isso. Coloque vigias no seu coração para saber se o que o seu coração está querendo está de acordo com a palavra de Deus. Não confie. A paz é o resultado. Não é qualquer paz. O relacionamento, o cristianismo nós falamos que é relacionamento com Deus e com o próximo. Então essa paz tem a ver paz com Deus e paz com o próximo também. Não existe graça de Deus na nossa vida se eu não consigo estar em paz com o meu próximo. Não consigo. Não, é impossível. Senão só se a Bíblia estiver mentindo. E ela não está. Eu não tenho como ter paz com o meu irmão, eu não consigo ter paz com Deus se eu não tenho paz com o meu irmão. O apóstolo João, falando sobre o amor, ele vai dizer assim, olha, como é que pode vocês dizerem que ama a Deus, que você não vê, se você não consegue amar o seu irmão, que você está vendo? Não consegue. Então veja, relacionamento com Deus e com o próximo, favor imerecido é a graça, e se eu tenho a graça de Deus na minha vida, eu vou conseguir estar em paz com Deus e em paz com o próximo. Isso é uma demonstração da graça de Deus na nossa vida. E mais uma vez, o que é que Paulo vai pedir lá na frente? Vai pedir para que Filemon liberte Onésimo. Filemon podia estar chateado com Onésimo? Podia, né? Fugiu e provavelmente ainda roubou ele. Provavelmente, fugiu e ainda roubou. Então Filemon podia ficar chateado com Onésimo. Mas o que é que Paulo está lembrando? A paz de Deus. E a paz de Deus, para você ter a graça de Deus, você tem que estar em paz com Deus e com... Então fique em paz, Filemon. Fique em paz com Onésimo. Fique em paz com Onésimo, Filemon. Esteja em paz com ele. Paulo já vai construindo. Olha, como é que está o seu coração? Você está em paz com Deus? Você está legal com Deus? Você confessou os seus pecados diante de Deus ou tem alguma coisa ainda diante de Deus que você está tentando esconder? Porque a gente tem isso, né? A gente é meio que dá uma de Jonas, que tenta fugir de Deus. Como se Deus não conhecesse todas as coisas.
Coloque diante de Deus a sua vida, seus pecados, suas falhas, seus defeitos. Coloque isso diante de Deus e peça ajuda para Deus. Tenha paz com Deus, tenha paz com o próximo. Será que tem algum irmão que você precisa pedir perdão? Ou você precisa liberar perdão? Alguém pediu perdão para você e você está com o coração amarrado? Será que tem aquele irmão ainda que você diz assim, rapaz, se o cara sentar desse lado, eu sento do outro. Se o cara entrar e pegar para o lado de lá, eu vou para o lado de cá. Se eu ver ele de um lado da rua, eu atravesso a rua. Se tiver algum irmão que é assim, é um problema grande, porque isso não deve acontecer nem com descrente. Nem com descrente, você tem que ganhar ele pelo amor. A Bíblia diz que a gente deve retribuir o mal com o bem. Vá acumulando brasas vivas na cabeça dele. Abençoe aqueles que lhe maldizem. Então Paulo vai construindo, a graça e a paz estejam na sua vida, Filemon. Aí ele vai do verso 4 até o verso 7. Veja aí, verso 4 até o verso 7. Depois de ele fazer a saudação, desejar a graça e a paz, respeitar todos os envolvidos, se apresentar como prisioneiro, mostrar que todos são iguais, que é necessário que exista paz com o próximo, que um relacionamento correto, uma vida piedosa, tem a ver com um relacionamento correto com Deus e com o próximo, ele diz: dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você em minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Veja, ele reconhece que o relacionamento de Filemon, ele fala aqui, ele elogia e reconhece o relacionamento que Filemon tem com Deus e com a igreja. Falamos no começo, né? Qual é uma vida piedosa? Relacionamento correto com Deus, relacionamento correto com o próximo. Aí o que é que Paulo reconhece aqui em Filemon? Filemon, eu louvo a Deus, porque você tem um relacionamento correto com Deus e você tem um relacionamento correto com o próximo. Paulo agradece a Deus por isso, inclusive. Aí a pergunta para mim e para você: qual foi a última vez que você agradeceu a Deus pela vida de outra pessoa? Quando foi? Você, de repente, lá na sua casa, porque é legal, né? Aqui na frente, no púlpito, com as pessoas olhando, sendo transmitido, aí eu vou e, Senhor Deus, eu quero agradecer pela vida do pastor Sandro, quero agradecer pela vida de fulano, quero agradecer pela vida, porque fica bonito, né? Fica bonito, olha como ele é agradecido, olha como ele é bacana, olha como ele relembra das pessoas, porque na frente dos outros, a gente pode fingir, pode ou não pode? A gente pode querer bajular as pessoas, pode ou não pode? Isso é natural do nosso coração ou não é? Demais, desesperadamente corrupto. Mas lá na sua casa, sem ninguém ver, só o Senhor, lá no seu quarto, quando foi a última vez que você ajoelhou seu joelho, botou seu joelho no chão e disse: Pai, eu quero te agradecer pela vida de fulano de tal, porque ele tem sido bênção na minha vida. Senhor Deus, abençoa fulano, porque ele tem sido bênção na vida do teu povo. Quando foi a última vez que você agradeceu a Deus pela vida de alguém, sem você esperar nada em troca? Porque é isso que Paulo está dizendo. Eu dou graças a Deus pela sua vida, Filemon, porque você tem um relacionamento correto com Deus e com os próximos. Ele não está agradecendo a Deus, não é porque Filemon fez alguma coisa para ele, não, Paulo. Ele está agradecendo a Deus porque Filemon tem um relacionamento correto com Deus e um relacionamento correto com a igreja. É por isso que ele está agradecendo a Deus. Ele está falando do relacionamento vertical e do relacionamento horizontal, com Deus e com o próximo. Quando foi a última vez que você agradeceu a Deus pela vida dos próximos? Aí veja o versículo 6, ele diz: oro, além de ele falar isso, dele reconhecer o relacionamento correto de Filemon. Aí no versículo 6 ele fala mais ainda. Ele fala no versículo 4 que dá graças a Deus, que lembra nas orações, porque tem ouvido falar da fé dele, tem ouvido falar do amor que ele tem para com os próximos. Aí no versículo 6 ele diz: oro para que a comunhão da sua fé. Esse é um versículo difícil de entender, tá? Eu tive que ler umas 3, 4 vezes, li em outra versão, inclusive, para poder entender legal. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para a sua graça em Cristo. Eu até trouxe o versículo aqui em outra versão, eu acho que essa versão aqui fica mais fácil de entender. Diz assim:
Essa aqui é a versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Diz assim: peço a Deus que a fé que une você a nós faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido em nossas vidas, por estarmos unidos com Cristo. Essa versão aí, na NTLH. O que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo: olha, Filemon, eu oro a Deus para que você compreenda, para que eu e você possamos crescer na compreensão de que tudo que nós temos na nossa vida veio de Deus. Tudo que nós temos veio de Deus. Que a nossa fé nos ajude a entender que se eu tenho uma roupa, eu tenho pela graça de Deus. Se você tem um salário, é pela graça de Deus. Se você tem uma casa, é pela graça de Deus. Se você tem o que comer, é pela graça de Deus. E se nós temos isso pela graça de Deus, nós devemos ser agradecidos a Deus. E ele está dizendo: Filemon, eu tenho orado para que você compreenda isso, Filemon. Porque às vezes é difícil para a gente compreender mesmo, né? A gente esquece que aquelas coisas comuns do nosso dia são pela graça de Deus. E a gente fica procurando milagres. A gente fica procurando coisas extraordinárias e não consegue ver Deus nas coisas ordinárias do dia a dia. No café da manhã, numa conversa com sua esposa, com seus filhos, numa praia que você vai, como um picolé lá na praia, relaxa. Numa conversa que você tem com seus amigos, com suas amigas, onde você relaxa, ri, brinca, na resenha, nas coisas simples da vida. A gente acha que Deus não está presente nessas coisas. Tem um autor que eu gosto muito dele, Philip Yancey, pastor. Aí ele disse que no gabinete pastoral, na sala dele, quando as pessoas vão entrar na sala dele, as pessoas têm logo, quem não o conhece, tem logo um susto. Porque quando entra na sala dele, tem um quadro de Jesus dando uma gargalhada, rindo. Mas não é rindo, aquele sorrisozinho assim, puxado, mas é dando uma gargalhada boa mesmo. Sabe aquela risada que você dá, que você ri, legal, chega que você bota o pescoço para trás assim de rir. Aí ele diz: pronto, na sala dele tem um quadro de Jesus dando uma gargalhada. Aí o povo fica: mas como é que pode? Jesus? Aí já serve para quebrar o gelo, né? Porque você acha que Jesus era sempre carrancudo, sisudo, está sempre pronto para dar uma bronca em alguém, para puxar as orelhas de alguém. Ou será que Jesus era uma pessoa também como eu e como você, que tinha sentimentos, tinha emoções? E a gente esquece de ver Deus no nosso ordinário. E aí Paulo fala para Filemon: Filemon, você tem uma fé operante, Filemon. Eu agradeço a Deus porque você entende que tudo aquilo que você tem é de Deus, Filemon. Aí mais uma vez, o que é que ele vai pedir lá na frente? Ele vai pedir para que Onésimo seja liberto. Então o que é que ele está querendo dizer? Filemon, a sua casa foi porque Deus deu, agradeça a Ele. Filemon, o que você tem foi porque Deus deu, agradeça a Ele. Filemon, se Onésimo é seu escravo, foi porque Deus permitiu, agradeça a Deus por causa disso. Filemon deveria demonstrar sua fé, perdoando, ele já vai preparando o caminho para Filemon mostrar sua fé, perdoando Onésimo. Paulo vai preparando o caminho. Paulo fala que a fé atuar pelo amor. Ele lembra Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 5, no verso 6, quando ele diz que porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Amor na Bíblia tem a ver com ação. Você faz alguma coisa. Amor na Bíblia não é um sentimento, é uma ação. E Paulo fala a fé que atua pelo amor. Então, eu oro para que você entenda que a sua fé, ela deve ser expressada através do amor. Você tem que agir, Filemon. Você tem que fazer algo que demonstre a sua fé. Lembrando Tiago, quando Tiago diz que a fé sem obras, ela é morta. Tiago diz: olha, mostre a sua fé sem obras, que eu mostro as minhas obras através da fé. Não tem. Você precisa demonstrar a sua fé através de ações. E Paulo relembra isso aqui a Filemon. Podemos mostrar a nossa fé não apenas pela pregação do Evangelho, mas também alimentando os famintos, vestindo aqueles que estão nus, confortando os aflitos, libertando os oprimidos,
agindo de forma bondosa e piedosa na vida do próximo. O relacionamento correto, ele é um relacionamento correto com Deus e com o próximo. Só existe relacionamento correto com o próximo se eu tiver um relacionamento correto com Deus. E se eu tenho um relacionamento correto com Deus, isso vai fazer com que eu tenha um relacionamento correto com o próximo. É uma via de mão dupla. É uma setinha apontando para a outra. Não existe uma coisa sem a outra. Ele finaliza essa parte aqui, para a gente terminar, no versículo 7. Ele já disse que agradece a Filemon, agradece a Deus pelo relacionamento correto que Filemon tem com o Senhor, pela fé que Filemon demonstra, pela forma como ele age com amor com todos os santos. Ele está dizendo que ora para que Filemon entenda que a sua fé deve ser expressa através do seu amor, através das suas obras, através daquilo que ele vai fazer. E no versículo 7, para terminar essa parte, Paulo vai enaltecer os feitos de amor de Filemon na vida das pessoas. Veja o que ele vai dizer. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo. Aquilo que você fez, Filemon, me trouxe grande alegria e consolo. Quando você tem um relacionamento correto com Deus, e esse relacionamento faz com que você abençoe o próximo, isso produz na vida do próximo alegria e consolo. Você vai ser boca de Deus na vida daquela pessoa. Você vai ser um oásis no meio do deserto seco que aquela pessoa está vivendo. Você vai ser aquela pessoa que, na hora da dificuldade, as pessoas vão lhe procurar. É aquela pessoa que chega e diz: olha, eu gosto de conversar com você porque eu tenho paz, porque você tem uma palavra de bênção, porque você me dá bons conselhos, porque você vai ser um oásis na vida daquela pessoa. E é isso que Paulo está falando aqui de Filemon. Pois, irmão, o seu amor, aquilo que você fez, me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos, ou seja, o coração da igreja, tem sido reanimado por você. Veja, Paulo não era um bajulador, ele não precisava bajular a ninguém. Os elogios que ele faz são elogios sinceros. Se ele está fazendo esse elogio a Filemon, é porque de fato Filemon ele tinha uma fé que era demonstrada através do amor, através de como ele animava o coração dos santos, através de como ele trazia alegria para aqueles que estavam necessitados. A casa de Filemon era um oásis para aquelas pessoas. Lembra que a igreja se reunia na casa deles. A pergunta para mim e para você: sua vida tem sido um refrigério para as pessoas? Você tem sido refrigério para outras pessoas? Ou será que você tem sido amargor na vida dos outros? Será que eu tenho sido refrigério? Quando as pessoas oram por você, porque aqui Paulo está, veja, esses textos aqui, Paulo está orando por Filemon. Ele está orando, está dizendo: olha, eu agradeço a Deus por isso, Filemon, eu agradeço porque você traz alegria, eu agradeço porque você traz ânimo, eu agradeço porque você anima a igreja, eu agradeço porque a sua fé se demonstra através das obras, eu agradeço, Filemon, porque a sua fé em Cristo Jesus tem animado as pessoas. Paulo está orando por Filemon. Será que quando as pessoas oram por nós, elas agradecem por nós? Ou será que nós somos causa de tristeza para a oração das pessoas? Será que eu sou aquele camarada que a minha esposa, quando vai orar por mim, ela ora com tristeza nos olhos? Senhor, corrige meu esposo por causa disso. Ele está fazendo assim, assim, assado. Corrige minha esposa, porque ela está agindo de tal forma. Abençoa minha esposa, que ela tem se distanciado dos caminhos do Senhor. Como nós temos sido? Oásis? Ou será que a gente tem sido deserto? Filemon era um oásis. Filemon, ele trazia alegria ao coração de Paulo. Filemon, ele era um refrigério para o santo apóstolo que estava ali preso. E Paulo está preparando todo o caminho, dizendo: Filemon, eu sei que a sua fé ela age através do amor. Eu sei, Filemon, que você tem um relacionamento correto com Deus. Eu sei, Filemon, que você abençoa o próximo. Eu sei, Filemon, que a sua casa é uma casa abençoadora. Eu sei, Filemon, que você tem sido refrigério para as pessoas que lhe procuram.
Aí é como se lá na frente Paulo estivesse colocando todos os argumentos, né? Aí vai, ó, Filemão, sei tudo isso. Sabendo nisso, por favor, liberte Onésimo. É como se ele tivesse, é como se ele não vai obrigar Filemão a libertar. Mas ele vai dizer, se tudo isso aqui que eu falei para você é verdade, então você vai libertar Onésimo. Você vai libertar. Tenho certeza que você vai libertar Onésimo. E já dando um spoiler aqui, isso seria na última mensagem, mas isso foi tão verdade, que segundo a história, segundo a tradição, esse escravo, Onésimo, que fugiu do seu senhor, que estava querendo se esconder no meio da multidão, que estava fugindo do seu senhor na terra, e foi encontrado pelo seu senhor no céu, ele foi encontrado por Paulo lá na prisão, e veja, ele não foi preso, Onésimo não foi preso, porque se fosse um oficial romano que tivesse prendido ele era um escravo fujão. Se fosse um oficial romano, Onésimo tinha morrido. Onésimo não foi preso. Ele encontrou Paulo de alguma forma. De alguma forma ele foi bater na casa de Paulo. Sabe-se lá Deus como, mas ele foi bater lá. E pela graça de Deus, Paulo vai dizer aqui no versículo, veja aí o versículo 10. No versículo 10, Paulo fala assim, ó: faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei em cadeias. Ou seja, Onésimo se converteu a Cristo através do ministério de Paulo. De alguma forma, Onésimo encontrou Paulo. Paulo estava preso lá. Onésimo conversou com Paulo e Onésimo entregou o coração a Cristo. E ele fica servindo a Paulo ali. Depois você lê a carta, vai ver que ele fica servindo a Paulo. Mas Paulo sabe que o correto é mandá-lo de volta para Filemão. E ele faz um pedido, ó, se possível liberte, receba ele não mais como escravo, mas como um irmão. E se possível liberte ele. E segundo a história da igreja, sabe o que aconteceu? Filemão libertou Onésimo. E Onésimo, ele acompanhou o apóstolo Paulo por um período, foi discipulado pelo apóstolo Paulo. E a gente viu, domingo passado a gente viu aqui, só falou sobre a igreja de Éfeso, não foi? Falamos aqui da igreja de Éfeso. Paulo fundou a igreja de Éfeso. Depois de Paulo, provavelmente o pastor da igreja de Éfeso foi Timóteo. Depois de Timóteo, o pastor da igreja de Éfeso provavelmente foi João. E depois de João, sabe quem foi o pastor da igreja de Éfeso? Onésimo. Onésimo foi o pastor da igreja. Existem cartas daquele período, aonde, se eu não me engano é a carta de Clemente, eu não sei, é uma carta daquele período, onde o autor escreve para a igreja de Éfeso, dizendo, olha, tenham por grande alegria vocês terem um pastor como Onésimo, um homem, Inácio, né? É Inácio, pronto, Rafael me ajudou aqui, é Inácio. Inácio, olha, tenham por grande alegria terem um pastor como Onésimo, um homem piedoso e que ama a Deus. Veja, aquele pedido que Paulo fez, Filemão, liberte. Filemão libertou. E Onésimo se tornou um grande líder na igreja, pastor de uma das maiores igrejas naquele período, igreja que abençoou toda a Ásia. Veja o poder do perdão, o poder da reconciliação, o poder de quando você está com um relacionamento correto com Deus, um relacionamento correto com o próximo. O poder de quando a sua fé, ela é expressa através do seu amor. É disso que Paulo está falando aqui para Filemão. É disso que ele começa, eu costumo dizer que Paulo começa a montar a arapuca. Ele começa a montar a armadilha aqui. Ele começa a preparar a jogada no xadrez do checkmate. Ele vai preparando toda a jogada para dizer, olha, agora liberte Onésimo. Você não tem outra opção a não ser libertar Onésimo. Ele vai exaltando, não bajulando, mas falando de coisas verdadeiras que devem ser verdadeiras na minha e na sua vida. Precisamos ser oásis na vida das pessoas. Precisamos, ao longo dessa carta, ele vai dizer que nós precisamos demonstrar a nossa gratidão pela vida dos outros. Precisamos procurar o bem dos outros. Precisamos ser honestos com os outros. Precisamos levar os fardos uns dos outros e precisamos crer no melhor dos outros. É sobre isso que ele vai estar falando, é sobre isso que ele vai estar continuando a carta, é sobre isso que na próxima quarta-feira
a gente vai estar continuando nessa carta de Filemão, que fica para o meu e para o seu coração, que uma vida piedosa, um homem piedoso, uma mulher piedosa, glorifica a Deus, anima o coração do povo santo e demonstra a sua fé através do amor, através de obras. Amém? Vamos orar a Deus e agradecer.